Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do Hora de Codar. Eu sou o Matheus Batiste e hoje a gente vai testar o GitHub Copilot, galera. Conseguiu acesso, eu fiz um vídeo com a apresentação dele, né, mostrando passo a passo para conseguir utilizar, o que que é, como o algoritmo aprende, né, como ele é treinado para poder sugerir o código, qual as maneiras que a gente tem de utilizar ele, quais as linguagens que ele aceita melhor, digamos assim, nesse estágio que ele está, né? Ele está meio que numa fase de closed beta, ele não está aberto para todo mundo. Enfim, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz semana passada, até sugiro que tu assista depois desse, porque tem muita informação relevante sobre o GitHub Copilot, tá? E no meio dessa semana eu consegui acesso, né? Eu fui aceito lá pelo programa de teste, digamos assim, da GitHub, e agora a gente pode utilizar ele. E eu preparei, né, um mini projeto para a gente estar aí utilizando o Copilot na prática e mostrar para vocês agora situações reais, né, de como utilizar ele com o VS Code, ok? Então, antes de ir lá para o editor testar ele na prática, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever, comentar aí uma outra maneira que tu queira ver eu utilizando esse cara. E também dá uma olhada aqui na descrição que tu vai encontrar vários links interessantes como os nossos cursos lá da Udemy, beleza? Então bora lá para o GitHub Copilot. Então galera, estou com o VS Code em branco aqui, a ideia vai ser criar um projeto aí utilizando algumas das linguagens que o GitHub Copilot já aceita, né, para a gente trabalhar com ele. E também não se esquece que para ter acesso a isso, tu precisa fazer alguns passos, né? Eu até vou mostrar aqui. O primeiro deles, galera, é entrar no site do Copilot, tu se inscrever aqui no Sign Up para poder participar desse teste beta, digamos assim. Ó, aqui está dizendo que eu já fui aceito para poder participar do programa de testes, mas a ideia é que tu entre nesse site e faça a inscrição, senão ele não funciona, tá? E aí, após tu ser aprovado, tu vai nas extensões aqui do VS Code, do Marketplace, tu vai procurar pelo Copilot aqui, ó. E aí tu vai fazer a instalação e ele vai pedir para tu fazer uma autenticação da tua conta lá do GitHub, né, para ver se tu tá aprovado ou não. Aí dando esse OK, ele vai ser adicionado aqui na tua barra de tarefas, ó. Aí ele fica aqui no cantinho da tela, galera. Pode ver que ele já está aqui, desativar o Copilot. Aí quando tiver com um arquivo de código aqui, a gente pode estar escolhendo desativar ele ou ativar ele somente para alguma linguagem, né? Já que ele já vai estar pegando tudo que a gente está trabalhando no VS Code, né? Então a gente tem como limitar esse escopo, beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui no começo um projetinho de HTML, CSS, JavaScript, bem básico, só para a gente entender como ele funciona e as formas que ele aceita, né? O input que a gente dá para ele retornar para a gente sugestões por meio da inteligência artificial, beleza? Então o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou criar um index HTML, bem simples, tá? E aqui no VS Code, né, a gente tem um Emmet que se a gente apertar exclamação e tab, ele já vai criar uma pré-estrutura para a gente de HTML. Né? E isso aqui é o suficiente para a maioria dos projetos, né? Um bom start. Porém eu vou apagar aqui e eu vou começar a digitar com o Emmet as minhas próximas instruções. Vocês veem que ele já começa a me dar autocomplete aqui mesmo se eu não digitar nada, né? Porque ele entende que eu estou no head aqui e está faltando alguma coisa, que é a meta description, aliás, a meta tag de description, beleza? E aqui, ó, se a gente clica agora no Copilot com algum código aberto, né, ele já vai estar dizendo para eu ou desabilitar global ou desabilitar para HTML. Eu tenho essas opções, eu posso configurar ele e tudo mais. Mas a ideia aqui é colocar na prática. Então, galera, ele entende, né, linguagem natural. E hoje ele está muito alinhado para o inglês. Talvez futuramente, né, ele consiga compreender melhor outras linguagens também. Então a gente vai se ater aqui à escrita na língua inglesa, tá? O meu inglês não é dos mais tops, mas tudo que eu escrevi aqui ele conseguiu entender e transferir para código. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é criar uma tag de title, né? Todo HTML tem uma tag de title com algum texto, conteúdo dentro. Então, eu vou colocar um comentário em HTML, né? A gente coloca assim, exclamação e dois traços e os fechamentos de abertura e fechamento de tag, né? Então, eu vou escrever assim, ó, create a title tag. Então, estou escrevendo uma tag de título, né? Criando uma tag de título with GitHub Copilot in its content. Então, o que eu estou dizendo? Eu quero uma tag de title com esse conteúdo aqui, GitHub Copilot. Então ele não me sugere nada, né? Mas assim que eu aperto um Enter depois do comentário,
ele já vai estar buscando nos seus conhecimentos, né, no seu algoritmo de inteligência artificial, o que eu escrevi aqui. E percebam que é exatamente o que eu quero. Então eu posso dar um tab e aí ele autocompleta para mim. O que eu posso fazer mais? Vamos linkar a folha de estilo e um JavaScript para a gente poder trabalhar aí com CSS e JavaScript na página. Então, eu vou botar assim, ó, link the style sheet, né? Linkar a folha de estilo, style sheet. Aí eu vou escrever o diretório e a pasta que eu quero, css/styles.css. Então é isso que eu quero aqui, naquele link a folha de estilo, que está aqui dentro dessa pasta, e o nome do arquivo é esse cara aqui. Olha só, ele fez o link certinho que a gente precisa. Então já vamos criar aqui também, ó. Vou criar esse cara, styles.css. E agora eu vou linkar o meu JavaScript aqui em cima. Então, escrever um comentário novo, link the script, eu vou botar JS scripts.js with the fur attribute. Então, eu vou alterar DOM com esse JavaScript. Então, eu preciso colocar esse atributo, já que ele está no head da página, né? Senão eu teria que colocar no fim do body. Então, olha só. Ele já vai me sugerir uma tag de script, linkando o arquivo scripts.js na pasta JS com um atributo defer. É exatamente o que eu quero. Né? Então, parece simples, mas o interessante aqui é que ele já está entendendo o que a gente quer prontamente, né? Até uma tag de configuração, uma meta tag do head. Então, eu vou criar esse cara, né? Vou criar aqui, scripts.js. E aqui vamos começar a brincadeira agora com o HTML. Então, vamos criar mais um comentário aqui. Eu vou botar assim, ó, create a heading to, ou seja, um H2, né? Com o ID de main title. Então, crie um H2 com esse ID que eu estou colocando aqui. And text of hello copilot. Então, eu estou querendo o quê? Uma tag H2 com um ID de main title e um texto de hello copilot. Olha só, ele já sugeriu para mim exatamente o que eu quero. Um H2 com ID e um hello copilot. A gente pode ver como está sendo refletido isso, né, lá na web. Vou aqui abrir com o Live Server. E olha só, galera, ele já criou HTML normal, né? Isso aqui não tem nada demais. Só que está sendo tudo transcrito, né, pelo Copilot. Então agora eu vou criar uma LI, uma UL e uma LI, uma lista, né? Então vou botar assim, ó. Create a list with 2 items, tá? And a class of my list. Então eu estou querendo criar uma lista, o L, com 2 LIs e uma classe de myList. Então ele criou o L, aí eu vou dando Enter e Tabs, ó, e já vai gerando o resto que falta. Entenderam? Então, pelo comentário, né, um experimento que eu fiz é que ele não gera todo o código como quando eu crio uma função. A gente já vai ver os dois tipos logo logo, né? Aqui eu tenho que ir dando Enter e Tabs para ele poder ir gerenciando a estrutura que eu solicitei para ele, tá? E agora, a gente depois, né, vai fazer um JavaScript para poder inserir itens nessa lista, tá? Eu vou fazer isso tudo com Copilot, não vou digitar código quase nenhum. Então, eu vou inserir agora um input e um button para dar o submit nele. Então, vou criar assim agora. Comentário de novo. Create an input with ID of my text and add, olha só, a placeholder to it with escreva algo as its content. Então, basicamente, eu pedi para ele criar um input, né, com um ID de myText para poder selecionar depois com o JavaScript e botar um placeholder com esse conteúdo aqui. Escreva algo no atributo de placeholder. Então, vou ver aqui. Olha só, input text, ID myText, placeholder, escreva algo. E aí, ele já gerou para mim. Se a gente vai lá no HTML, tá ali o input. Bem interessante, né? E aí vamos criar o botão agora, tudo via Copilot. E olha só, ele já até sugeriu aqui criar um botão com a ID de myButton, um texto de enviar. Então, vocês veem que algumas coisas assim ele já está até trazendo com o português, né? Então, pode ser que essa adaptação para outras línguas não seja tão demorada assim como a gente pode estar esperando. Então, eu vou criar algo diferente do que ele está sugerindo ali. Tá certo? Create a button with an ID of add item. Então, eu vou adicionar um item à lista com esse botão aqui. And text of adicionar item à lista. Opa, lista.
Então, olha só. Botão com a ID de Add Item, adicionar item à lista como conteúdo. Então, ele entendeu que o conteúdo do botão e o conteúdo do placeholder é algo em português. Ele conseguiu fazer, discernir isso, né, e separar do inglês que eu estava escrevendo do comando. Beleza, então o HTML foi feito com sucesso, tudo via Copilot. Agora vamos fazer um breve CSS aqui para aquele meu HTML ali, tá? Então, o comentário do CSS é um pouco diferente do HTML, né? A gente coloca barra, asterisco, asterisco barra, né? Abertura e fechamento. Eu vou botar assim, ó. Add. Vou botar um hexadecimal, tá? To background color of my list. Então, estou dizendo para ele adicionar essa cor de background. Eu nem preciso botar o traço aqui, eu posso fazer palavra separada mesmo, não como se fosse a regra de CSS, né? Então, estou dizendo para ele adicionar uma cor de fundo preta à minha lista com classe de myList. Uma largura máxima, max width, posso até colocar assim, ó, of 500 pixels, and FFF, ou seja, branco, to text color. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou adicionando uma cor de fundo preta para minha lista, uma largura máxima de 500 pixels e cor branca para textos. Então, ó, tab MyList, fez o estilo correto, background color 000, max width 500 pixels e color FFF. Então ele estilizou a minha lista aqui como eu solicitei. E agora vamos continuar e adicionar um estilo aí para o input e também para o botão. Vou botar assim, ó, add a dotted blue border and a 5 pixel padding to all inputs. Tá? Então o que acontece? Ele vai adicionar no input geral, né, a borda e também o pad. Exatamente isso que ele fez. Se a gente vê lá, ele mudou esse cara aqui, adicionando um pad, um espaçamento aqui interno, né? E a borda pontilhada, né? Azul. E deixa eu ver aqui agora para o botão, o que a gente vai fazer? Tá. Add a gray background and 000, cor de texto, né? Text color, to add item, que é o meu botão ali que eu criei, né? Então, add item, faz a regra de CSS correta, né? O seletor, cor de fundo cinza, cor de texto preta e fechou. A gente tem agora a estilização tanto do botão, do input e também da lista, tá? Então, tudo isso foi feito via Copilot, você não precisa digitar linha nenhuma, né? Eu pensar nessas regras aqui. Eu basicamente dei uma ideia, né? As regras são bem parecidas com o que é solicitado, né? Mas é interessante que ele já colocou tudo certinho, exatamente como eu pedi. Tanto seletores, como aí tags que não envolvessem os seletores, né? Eu pedi para ele adicionar nos inputs em geral, todos os inputs do sistema. Então, beleza. A gente adicionou aí HTML e CSS. Vamos agora para a parte mais interessante, que é o JavaScript, né? Eu vou criar ações para aquele nosso projeto ali, né? Eu vou fazer esse botão e esse input funcionar, começar a adicionar itens dessa lista aqui dinamicamente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, galera, é criar uma função que vai adicionar um item a uma lista. Então, como é que eu posso fazer aqui? Vou criar tudo por comentário, né? Depois, mais no fim do vídeo, eu vou mostrar aquela outra perspectiva de adicionar via o nome da função, né? Que a gente viu no outro vídeo que também é possível. Então, vou botar assim, ó, create a function to add an ally to a list. Beleza? E ainda, this list needs to be an argument. Então eu quero que a lista seja um argumento, tá? E ainda esse ali aqui, galera, eu quero que ele tenha algum texto que eu mesmo insira, que vai vir lá do input. Então eu vou botar with some text in it. Ou melhor, with some text. Só, tá bom já. Ó, o que ele me sugere? Criar uma função addListItem que recebe uma lista, que é a lista que eu quero adicionar o item, e o texto que vai estar no item, né? Aí agora ele cria o corpo da função, var li, ele está criando um novo li, né, document create element, JavaScript puro, onde ele bota no inner HTML um texto e depois dá um append na lista esse li. Então é exatamente isso que eu quero. Vou aceitar. Beleza, então a minha função de aceitar, né, colocar itens na lista está pronta. Agora, como é DOM, né, JavaScript, eu preciso mapear as coisas que eu vou usar aqui. Então, eu vou mapear a minha lista, eu vou mapear o meu input e vou mapear o meu botão, tudo em variáveis. E eu vou fazer isso via Copilot. Então, eu vou botar assim, ó,
insert add item, ou add item, né? My list and my text into variables, né? Então, estou colocando ele em variáveis e ainda eu quero utilizar um método específico. Eu não quero que ele coloque nos métodos de JavaScript de seleção de elementos que ele quer. Eu quero utilizar o char_select. Então, eu vou botar using char_select. Ó, var add item, document char_select. My list char_select. E my text char_select. Então, eu criei 3 variáveis com o método que eu queria, tá? Via Copilot. Bem simples, né? Já adicionou tudo prontamente para mim. Agora, galera, o próximo passo é eu adicionar um evento de clique a esse meu botão, né? Para ele saber o que ele tem que disparar. Então, eu vou botar assim, ó, add a click listener to add item. Então, estou colocando naquela variável que ele criou ali. Call add list item, beleza? With my list. Então, estou dizendo para ele chamar a função de adicionar item na lista com a minha lista que eu já coloquei variável, tá? Então, eu já estou colocando para ele chamar aquela função com a minha lista como argumento, né? Que é esse primeiro aqui. And my text também as arguments. Então, o que eu estou falando aqui? Que ele vai chamar o evento de clique nesse meu botão aqui e ele vai passar já essa lista e esse texto aqui como argumentos dessa função addListItem. Então, ó, add event listener no clique, beleza. E aqui ele chama o addListItem com myList e o valor de myText, né? Porque é o input de texto, mas a gente tem que acessar a propriedade de value para ele poder inserir o texto, né, alvo, no LI, né, que está aqui, e aí dar o append. Beleza. Então, agora, aquele meu código ali ele já tem que funcionar, baseado no que eu fiz tudo via Copilot, né? Não digitei uma linha de código praticamente. Ah, e antes de testar, galera, olha só. Parece que tem um errinho aqui, né? O editor está acusando. Então, eu não me atentei, mas agora eu vi, né? Ele não fechou a minha chamada aqui do event listener, porque tem que fechar com um parênteses em um ponto vírgula, né? Não é necessário, mas poderia se fechar, né? Então, eu vou testar de novo aqui, ó. Ó, agora ele foi. Então, vocês viram aqui no primeiro autocomplete, ele meio que fechou bugado, né? Porque ele não colocou. Então, talvez tenha algum erro aí da própria sintaxe dele, não entendeu direito, e não conseguiu fazer o fechamento correto. Agora ele foi, fechou aqui, e agora vamos testar de fato. Então, vou botar aqui teste, por exemplo. Ó, adicionou. Vou botar aqui Matheus, adicionar a lista. Então, vocês viram, a gente criou um mini projeto, né, de HTML, CSS e JavaScript, né? Não foi nada super complexo, mas a gente conseguiu utilizar o Copilot tanto no HTML como no CSS e no JavaScript. A gente basicamente não precisou digitar nada, né, de código, a gente só coordenou a lógica, né? Como a gente queria que ele selecionasse, mais ou menos a ideia de como a função deveria ser criada, né? Que tinha que aceitar uma lista, que tinha que aceitar um texto que eu passasse, que eu queria criar um clique em tal botão, né? Então, a gente coordenou, né, a lógica partiu da gente, mas ele foi lá sugerindo as melhores alternativas possíveis. Uma coisa interessante também que talvez pela compatibilidade de navegadores, ele não sugeriu const e let, né? Então ele foi criando tudo no var. E eu até tentei criar nos testes antes, né? Por exemplo, create a constant with a value of 1, tá? Ele, meus testes antes, ó, ele não cria, né? Ele cria var nessa sintaxe aqui meio que de constante, tá com tudo em maiúsculo, mas ele não está criando a const, né? Que é aqueles modos novos de criar a variável, né? Que a gente tem que ser na versão da S6, ó. Ele não cria. Ele, mesmo botando const, ele cria var. Então, talvez seja pela compatibilidade dos navegadores, né? Para aceitar tudo, que ele não está prevendo um build, né? Um compile, por exemplo, de TypeScript para JavaScript, né? Então, um Babel, né? Então, talvez ele não esteja sugerindo por causa disso, tá? Mas é interessante que mesmo eu forçando, não vai, né? E as regras, né, elas são de JavaScript e estão aí para quem quiser usar, né? Só que alguns navegadores mais antigos não vão conseguir interpretar corretamente essas funções de S6 para frente, né? Então tá, galera. Agora a gente fez aqui a primeira parte do vídeo, né? Foi bem interessante, mas eu queria mostrar para vocês essa outra parte do Copilot também, que é quando a gente escreve o nome da função e ele vai lá e nos autocompleta o código.
Então, vou botar aqui, ó, exemplos de função, tá? Vai criar via JavaScript, que combina mais com esse tipo de teste, né? Então, vou botar assim, ó, vou criar uma função para somar todos os itens de um array, né? Então, eu crio um function sum all array items, por exemplo. Aí eu vou colocar aqui um array como argumento. E quando eu colocar a abertura, né, de chaves, ele me sugere o código todo que eu poderia estar aceitando para somar esse array. Olha só. Aqui, né, galera, é bem interessante, porque ele está criando uma variável de soma, percorre um loop e aí nos retorna a soma do array. Então isso aqui já está funcional. Talvez não seja mais otimizado, mas a gente já consegue somar um array que a gente passe. Então vou fazer um console log aqui e olha só. O primeiro console log ele já faz utilizando a função. Isso é uma coisa que eu observei também. Ele meio que já testa, ele já manda um exemplo válido para a gente testar essa função se vale a pena ou não. Então vamos ali para o navegador, acessar o console. Olha só, ele já mandou 15, que é a soma daquele array ali que ele sugeriu para a gente testar. Então ele é bem inteligente nesse sentido, tá? Mas, por exemplo, não é essa função que eu quero. Então vamos criar uma outra função aqui que tem a mesma premissa, né? Sum all itens, só que número 2. Então eu posso, em vez de aceitar o que ele me sugere, né? Por exemplo, eu não quero... Olha, aqui já estou utilizando o reduce, ó, tá vendo? Que é uma alternativa mais moderna, né? Ah, mas eu não quero esse aqui, eu quero ver as outras alternativas que o Copilot tem. Então o que eu posso fazer? Eu posso utilizar os comandos Alt e acento ali, ou Alt e abertura de colchetes, para ele passar entre aquelas 10 sugestões que eu falei para vocês no outro vídeo que ele dá. Então ele me dá 10 sugestões para fazer a mesma coisa. Então a gente pode ir passando aqui, ó, e vendo se é melhor que a gente tem, né? Ou ele dá uma alternativa mais interessante para a gente. Mesmo assim, se eu não quiser comparar desse jeito aqui, porque é ruim comparar 10 itens diferentes, né? Eu posso abrir o Copilot aqui, tá? E aí ele vai me sintetizar, né, como ele falou aqui, as 10 sugestões uma embaixo da outra. E olha só, todas as funções aqui, né, ele não tem 10. Para mim, pelo menos ele não tem 10 aqui, né? Mas tudo bem, ele está falando que tem 10. Aí, talvez tenha duplicado. Então, o que acontece? Ele sugeriu 10 funções que fazem a mesma coisa de maneiras diferentes. E eu posso chegar e aceitar uma solução clicando no Accept Solution. Olha só. Então, vamos testar se o Sum Array 2 também funciona. Ele já me sugeriu um console log somando os 5 elementos e a gente chega no mesmo resultado. Então, a gente tem que essas duas funções que ele sugeriu, elas vão chegar no mesmo número final. Então, as duas resolvem. Basta a gente escolher aí qual melhor se encaixa no modo que a gente quer programar, tá? Então, como é que a gente poderia criar uma outra função? Vamos dizer que eu quero adicionar uma greeting, uma saudação. Então, vou botar aqui, ó, function add custom greeting. Então, além de ser uma saudação, é uma saudação custom. Eu que vou escolher a greeting. Então ele bota aqui já, ó, ele já me autocompleta. Ele me dá um nome para mandar a saudação e um greeting que vai ser a custom. Então olha só, o que eu vou fazer aqui? Console log e ele já me sugeriu de novo. Ó, ele quer dar um greeting para o John e um hello. Então ele vai dar um hello John. Olha só, hello John. Então já me sugeriu um uso para essa função que ele acabou de autocompletar para mim. E vamos dizer que eu quero agora mandar, por exemplo, Mateus Hi. Então, estou utilizando a mesma função, com outros parâmetros, né? Só para ver como é que ficou. Ó, fechou. Utilizou aí a custom greeting que foi criada, né, gerada por ele mesmo. Então, vamos dizer agora que eu quero encontrar o menor valor em um array. Então, function find min value, tá? Ó, ele já sugere, ele me dá um array como argumento e ele manda um reduce na função que vai encontrar o menor valor num array, tá? Então ele trabalha aqui com comparação de ternário, né? E ainda a comparação do menor valor. E aí isso aqui vai me resultar no menor valor. Então vamos aqui ver, né? Qual a resposta vai dar. Vai dar 1, obviamente. 1, beleza? Então vamos dizer que eu quero testar aqui, vou botar um 10. Aí vai ter que dar o 2, né? Para a gente ter realmente certeza que é o menor valor que vai ser retornado. Ó, 2. Recebi o número 2 aqui como retorno do console log.
Vocês percebem aí que as possibilidades são bem grandes mesmo, né? A gente tem, além de um autocomplete, né, uma sugestão de código, como ele diz, um pair programming que a gente pode fazer, ele ainda me dá 10 sugestões, né? Talvez não 10, mas bastante opção para a gente poder estar escolhendo a melhor. Então vou criar algo mais complexo aqui. Vou dar assim, ó, function find min and max value. Então eu quero que ele encontre o maior e o menor valor de um array. Algo um pouco mais complexo, né? E olha só o que ele fez. Ele basicamente duplicou a função ali, né? E ele me retorna um objeto com duas propriedades, uma com um valor mínimo e outra com o valor máximo do array, utilizando a mesma estratégia do Redux, tá? Então vamos dizer, não quero utilizar o Redux nesse caso aqui. Então o que a gente pode fazer aqui diferente do Redux? Então eu vou aqui, Open Copilot, e ele vai me mostrar todas as alternativas que a gente tem para encontrar o menor e o maior valor de um array. Então aqui a gente vai poder escolher uma solução apertando no Accept Solution. Então vamos dizer que eu quero essa daqui, essa última aqui. Então agora a gente vai testar o retorno desse cara. Ó, vou utilizar esse array aqui, teoricamente ele tem que retornar 2 e 10. Olha, só me retornou 1. Então a função não fez exatamente o que eu queria, né? Por mais que a gente nem tenha olhado, mas ela não funcionou como a gente estava esperando. Então vou acabar utilizando essa aqui que ele sugeriu, que para mim parece que vai retornar um objeto com os dois valores, o menor e o maior. Então vamos tentar fazer isso aqui. Ó, e é isso mesmo. Um objeto com a propriedade min e a propriedade max. Então eu poderia muito bem utilizar aqui, né? Botar, por exemplo, max, ponto max. E aí eu recebo o maior valor do array. Beleza, galera? Então, bem legal, né? O GitHub Copilot. Eu pretendo fazer mais alguns vídeos aí, talvez até dos problemas que isso está causando, né? As polêmicas que esse cara está causando também no meio de TI, porque não é só alegria, né? Tem gente já reclamando, por exemplo, de como ele extrai esse código gratuito, né? Entre aspas, da comunidade e entrega aqui no software, ou usa esse código para entregar as melhores soluções pelo software, beleza? Então, não esquece aí de se inscrever no canal, também deixa o teu like, compartilhe com os amigos, muito interessante essa tecnologia. Se inscreve também no Copilot para receber aí a possibilidade de testar ele, porque tá bem legal. Dá para testar na tua linguagem preferida, né? Que eu utilizei JavaScript, HTML e CSS, mas tem para Go, tem para Python, tem um monte de linguagem lá que ele trabalha muito bem, né? Que a própria documentação recomenda. E aqui na descrição tu encontra os nossos cursos lá na Udemy, naquele precinho bacana. Beleza? Então eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu!